A segregação, que é a mãe do ódio, ela acontece desde que o mundo é mundo, não é novidade. Nos anos 60, a gente tinha racismo nos Estados Unidos impresso em cartaz. Os nossos pais, se eu falo da idade dos meus pais, eram muito mais preconceituosos do que eu sou. Eram muito mais racistas do que eu sou. A gente teve 300 anos de escravidão só no Brasil. Então, eu não sei se a internet ela deu lugar a novos racistas. Eu não sei se a internet ela criou discurso de ódio ou ela alastrou. Eu acredito que, na verdade, ela é um amplificador do que já existe na sociedade. Só que hoje as coisas estão sendo filmadas, hoje as questões estão sendo divulgadas, existe uma exponencialidade. Então, o discurso de ódio sempre existiu. Como combater, então, algo que vem junto com o discurso de ódio, ao meu ver, ele é tão perigoso quanto, que é a fake news. Quando você tem um discurso de ódio, ele pode vir acompanhado de um contexto, e isso, para mim, é o mais doloroso e o mais letal. Uma coisa é você dizer, eu odeio judeus e eu mataria todos os judeus do mundo, o que é terrível. O que é terrível. Outra coisa é você dizer, os judeus roubaram o ouro dos negros, os judeus, enfim, essas falácias, né? Eles dominavam a indústria do cinema, eles foram responsáveis pela Covid. Porque isso mancha a estrutura, faz com que pessoas passem a acreditar mesmo. E aí você vai plantando sementes que vão entrando na cabeça dos outros e vão germinar. Então, mais até do que só um combate a um discurso de um desavisado ou de uma pessoa de má fé, eu acredito que a gente tem que disseminar a verdade. E isso as nossas instituições têm feito, trabalhando especialmente a não banalização do Holocausto e também todas as questões relacionadas a Israel. Então, o discurso de ódio tem que ser combatido pontualmente com informação, e mais do que isso, tem que ter um advocacy o tempo todo do que é Israel, quem são os judeus e a verdade a respeito do nosso grupo. Dentro da comunidade, o que eu sinto é um trabalho de escuta. Acho que a gente precisa escutar cada vez mais e falar de maneira mais assertiva e pontual. A gente precisa escutar as demandas da Rua Judaica, a gente precisa respeitar outros pontos de vista, a gente precisa dialogar com o contraditório. Eu sou muito feliz de poder participar desse momento da CONIB, porque a gente tem um presidente que trabalha muito isso. A pluralidade da CONIB passa muito pelas mãos de Cláudio Lotenberg. Ele dialoga com A, com B, com C, com D, ele dialoga com, inclusive, aqueles que não o escutam. E isso, para mim, é um MBA, isso, para mim, é uma lição. Né? A gente precisa ouvir o contraditório, a gente precisa aceitar a pluralidade. Isso não quer dizer que você vai ser conivente com tudo. O fato de você ouvir algo que você não concorda não significa que você vai aceitar e implementar. É diferente. Você pode ter um juízo crítico, mas ouvir é essencial. No mundo que a gente tem hoje, todo mundo falando o que quer, e quem tem boca fala o que quer, né? É muito perigoso você empoderar pessoas que não têm credibilidade. É muito perigoso você colocar porta-vozes, né? Como se a gente pudesse portar uma voz por muitos que não estão preparados para o diálogo. E por quê? Porque todos os outros atores estão se preparando. A gente tem gente se preparando no diálogo israelense-palestino. A gente tem gente se preparando quanto à questão do Holocausto. Estou falando não comunidade, tá? A gente tem gente preparada até no revisionismo histórico. A gente tem gente preparada no negacionismo. A gente tem gente preparada em todas as questões e esferas políticas. Então, por que não se preparar enquanto comunidade judaica? A gente tem essas pessoas, mas, ao meu ver, quanto mais preparadas elas tiverem e quanto mais cientes do seu papel agregador, sem abaixar a cabeça necessariamente, elas tiverem, melhor vai ser. Claro que a gente tem grandes líderes que falam já pela comunidade, mas o trabalho do líder é formar outro líder. Então eu vejo com muito, de novo, com muita alegria, porque eu participo dos grupos, o quanto essa gestão da CONIB tem trabalhado para empoderar jovens lideranças. Aí eu estou falando jovens mesmo, desde da molecada até pessoas que vão, 35 anos, porque as instituições judaicas também envelhecem, e as pessoas também envelhecem. Os meus pais me deram uma educação judaica.
E eu tenho uma vivência judaica que eu quero deixar como legado para os meus filhos. Mas legado não se dá depois que morre, legado se dá em vida. Então eu tenho trabalhado com eles algumas festas, tenho trabalhado no Renascença, as histórias, palavras em hebraico. Acho que eles têm essa vivência judaica da escola e também na minha casa. Poderia fazer mais Shabbat? Poderia. Mas todas as festas judaicas a gente passa em família, com a minha mãe, com a minha irmã. Então eu fico muito à vontade assim para dizer que a vivência judaica que eu quero deixar para eles é uma vivência até mais generosa daquela que eu vivi. A minha mãe nasceu no Cairo em 1942, meu pai nasceu no Líbano em 1939. Ambos foram para a França, minha mãe é um pouco mais nova, meu pai é um pouco mais velho, e eles se conheceram lá já na idade adulta e se casaram na França, em Paris. Vieram para cá em 73, para São Paulo, depois que um dos irmãos do meu pai veio para cá e começou a trabalhar. Como Paris era uma cidade ainda mais preconceituosa, nos anos 60 e 70, era tudo muito novo no Brasil. A colônia sírio-libanesa já estava mais fortalecida, de uma forma ou de outra, já mais próximos uns dos outros, inclusive a comunidade judaica, e aqui eles ficaram. E foi uma história bonita de amor, porque a minha mãe deixou toda a família dela. Meu pai ainda trouxe a mãe dele, as irmãs e os irmãos, mas a família inteira da minha mãe ficou na França. Então, eu cresci num ambiente judaico, mas muito sírio-libanês. E aí comecei a frequentar desde muito menino o Netzach, movimento juvenil, e algumas sinagogas, mas o judaísmo mesmo ficou mais forte quando eu comecei a fazer algumas classes da Morai Yolanda, que Deus a tenha, na sinagoga da Rua Bela Sintra. Eram umas aulas de judaísmo no fundo da escola. Eram aulas de história judaica para quem não tinha história judaica, já que eu estudava no Liceu Francês. Eu nunca deixei de estar no judaísmo. E mais do que isso, meu primeiro grande emprego na imprensa foi na Resenha Judaica, hoje Tribuna Judaica. Então, eu devo muito à comunidade e eu acho muito relevante a gente ter raízes muito bem fincadas aqui. Então, eu trabalhei no IAV, fiz trabalho para sinagogas, ajudei no terceiro setor, hoje como diretor convidado pelo presidente Cláudio Lotenberg da Conib. Eu nunca deixei de estar presente, sempre pude me apresentar como judeu e, mais do que isso, trabalhar pela comunidade, ainda que seja um trabalho voluntário. Eu tenho uma irmã que é religiosa, Leia, a gente tem passado muito mais tempo juntos, e infelizmente eu perdi meu pai para a Covid no ano passado, em começo de 2020, em março, uma das primeiras vítimas, e a gente sempre passou muito em família. Claro que a família cresce e a gente acaba dividindo alguns primos, pega uns emprestados aqui e devolve outros ali, mas de maneira geral a gente sempre foi muito unido. E quando a gente era menor, era mais unido ainda. Eram todos irmãos do meu pai, tinha show. Eu cresci numa família muito bem-humorada, né? Isso me fez muito bem. Com o tempo, claro, cada primo casa, outro tem a sua própria família, aí divide um pouco mais. Mas, em geral, a gente sempre teve muita união. E eu acho que essa é a lembrança que eu guardo. É uma lembrança de união, uma lembrança de fraternidade. Então, eu frequento as festas todas. Claro que eu não faço tudo, mas eu faço jejum, eu coloco o tefilim todo dia, menos aos sábados, e nas festas. Eu frequento quando há festividades na escola dos meus filhos, que é o Renascença. Então eu tenho esse costume. Não sou hiper religioso, porque se eu falar isso o pessoal me pega, mas eu tenho muita amizade com rabinos, e rabinos diversos, de várias correntes. E isso para mim é muito legal, porque eu, de novo, como a história que eu contei aqui do Renascença de Genópolis e Bom Retiro, eu sou aceito nas duas casas. Eu sou aceito em pessoas um pouco mais liberais ou reformistas, mas também nos ultra-ortodoxos. E converso igual para igual com os dois. E isso é muito legal.